Meus amados irmãos, diletos amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Retornamos, por graça e misericórdia de Deus, ao nosso encontro para continuarmos estudando o segundo trimestre da nossa escola bíblica dominical. Hoje estudaremos a lição de número 4, cujo tema é ídolos na família. Texto áureo diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. 1 João, capítulo 5, versículo 21. A verdade prática: a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Então, meus amados, ídolo é exatamente isso. Idolatria é quando nós colocamos qualquer coisa no lugar de Deus. Quando nós priorizamos qualquer coisa em detrimento a Deus. Isso é idolatria. E o ídolo é aquilo sobre quem nós focamos o nosso tempo, a nossa atenção e tiramos o foco da atenção a Deus. Se você quer nos acompanhar, você abra a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 31, versículos 17 a 19, depois os versículos 33 a 35, e Juízes, capítulo 17, versículos 1, depois versículos 3 a 5. Nós estamos voltando ao nosso encontro com os nossos superintendentes e professores da nossa amada Escola Bíblica Dominical. Como eu disse, a lição de número 4, para este segundo trimestre da nossa escola. Nós honramos e nós glorificamos a Deus por esta oportunidade de estar com você, que é um amante da escola bíblica, você que frequenta, você que faz tudo para estar na escola bíblica. Eu disse semana passada que nós devemos nos esforçar para dar uma nova dimensão à nossa escola, às nossas manhãs de domingo. Damos uma nova valorização às nossas manhãs de domingo. A escola começa das 9 até as 11, não leva muito tempo, fica ali no meio da manhã. A dona de casa, por exemplo, pode começar a fazer o seu almoço, deixar o restinho para quando chegar 11, 11h10, terminar. De forma que a escola dominical tem se constituído na grande escola bíblica para as igrejas evangélicas. Não é só a Assembleia de Deus. Várias igrejas evangélicas realizam a escola bíblica nas manhãs do domingo. Portanto, convidamos você a assistir aos nossos vídeos e compartilhá-los com grupos de superintendentes, grupos de alunos, professores da escola bíblica, para que nós possamos encorajar essa geração a amar cada vez mais a nossa escola bíblica dominical. Hoje nós apresentaremos o nosso comentário da escola bíblica, que está apresentado em 3 objetivos, que é apresentar o contexto no qual Raquel furtou os ídolos de seu pai Labão. Segundo, explicar o cenário político-social de Israel quando Mica abraçou a idolatria. E, finalmente, alertar acerca dos perigos da idolatria no meio familiar do povo de Deus. Nós podemos introduzir a nossa mensagem de hoje dizendo que nós trataremos nessa lição de 2 casos de idolatria. Idolatrias nas famílias e que
tem trazido os prejuízos que as pessoas às vezes não esperam, mas plantam e eles vêm. Nós vamos tratar do caso de Raquel, que ao voltar de Padã Arã para a casa dos seus pais, ela furta os deuses do seu pai Labão, e o caso de Mica, que é outro idólatra, lá que era um judeu, era um efraimita, mas que enveredou pelos caminhos tortuosos da idolatria. Os ídolos encontrados na casa de Raquel. Meus amados, não haveria nenhuma razão para Raquel furtar ídolos, confiar em ídolos. Deus havia feito promessas a Jacó e que certamente Raquel sabia. Se nós formos ver, eu convido você a ler o capítulo 31 do livro do Gênesis. Esse capítulo nos dá a entender que aquilo que Deus falou a Jacó, Jacó falou a Raquel. Jacó falou a Raquel, e Raquel sabia que não era necessário ela lançar mão de ídolos. Porque no capítulo 31 do livro do Gênesis, no versículo 4, o Senhor diz a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Foi nessa viagem que Deus prometeu que estaria com Jacó, com Raquel, com Leia, com os filhos, desde a saída lá de Padã Arã até a chegada em Israel. Então não tinha necessidade de lançar em mão, como Raquel depois, se lermos até embaixo, nós vamos ver que a preocupação de Raquel e de Lia, ou Leia, era que não tinham mais herança na casa do pai. E levando essas imagens, porventura pudesse fazer amanhã um acordo, uma negociação para adquirir mais alguma coisa da casa de Labão. Por isso elas lançam mão, a Raquel lança mão dos ídolos, como se eles fossem ajudar em alguma coisa. Aí no capítulo 31, no mesmo livro, versículo 14, olha o que Deus diz a Jacó. Então responderam, no versículo 13, eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Levanta agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Olha que Deus volta lá para Jacó, daquela viagem que Jacó estava fazendo, fugindo de Esaú. Ele teve uma visão de uma escada, e segundo ele, a escada ia até o céu, e anjos subiam e desciam naquela escada. E ele, quando se acordou, ele achou que estava ali, que aquilo ali era a porta do céu e a casa de Deus. Então ali ele erigiu um altar e deu o nome de Betel. Então Deus fala com ele e diz: eu sou o Deus de Betel. Você se lembra do altar que você erigiu lá? Que você prometeu que se desse bem na viagem, se o Deus lhe fizesse voltar à casa dos seus pais, o Deus seria o seu Deus? Está aí agora. Você está voltando para a casa dos seus pais. Eu sou aquele Deus que você prometeu. Então, meus amados irmãos, Deus é claro, Deus não deixa dúvida para ninguém que Ele, quando quer ajudar, quando alguém está na presença dEle, quando há uma promessa dEle, Ele ajuda. Ele não há homem algum que venha ou que possa impedir. Então os ídolos, quando eles vão embora, Raquel, o Jacó estava cansado de muitas brigas com o sogro Labão. Eles então vão embora. Jacó nem avisa ao sogro que vai embora, mas a Bíblia diz que 3 dias depois Labão soube que ele tinha ido embora, que ele tinha fugido às escondidas.
e ele então aparelhou animais e perseguiu Jacó e encontrou 7 dias depois. E houve aquela procura para... Ele já tinha dado fé, já tinha dado pela falta dos deuses, e houve ali aquela procura toda, aquela preocupação toda de Labão pelos deuses dele, os terafins, e de Raquel, para que ele não visse que ela era quem era a detentora daqueles deuses. Então Raquel usa a mentira para esconder e continuar escondendo os terafins ou os deuses domésticos, os pequenos deuses da casa de Labão que ela estava levando. Então a Bíblia diz que depois de Labão ter revistado tudo, só faltava revistar os animais. E ela então inventou que o pai não tivesse raiva, não se irasse, mas ela não poderia se levantar porque estava no período menstrual e que não podia se levantar por isso. Era lá ali onde ela estava sentada em cima dos ídolos. Meus amados, vejam o que é que a idolatria traz. Trouxe logo a mentira. Ela estava ela estava furtando algo que não era dela. Ela estava levando algo que não poderia ajudar ela em nada, porque ela tinha um Deus na vida dela, e agora ela inventa a mentira para continuar a investida dela, levando ou furtando os ídolos, os deuses de seu pai. Louvado seja o Senhor. Fica claro que, embora Labão acusasse Jó de roubá-lo, foi a filha. Aí, aqui a Bíblia não nos permite afirmar se Jacó sabia. De repente ela fez aquilo de forma fortuita. E há um relato aqui na Bíblia que nos deixa crer que Jacó não sabia. No versículo 31, capítulo 31, versículo 35, tem ali uma discussão acalorada entre Jacó e o sogro Labão. Ele diz: então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa. Põe-no aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, e que julguem estes entre nós. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu despedaçado. Eu o pagava, o furtado de dia e o furtado de noite, da minha mão o requererias. Estava eu, de sorte que de dia me consumiu o calor, e de noite a geada. E o meu sonho foi-se dos meus olhos. Tenho estado até agora anos na tua casa. 14 anos te servi por 2 filhas e 6 anos por teu trabalho. Mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Então, por essa discussão aqui acalorada, a gente pode até crer que Raquel furtou os terafins do pai sem o conhecimento do marido. Um santuário de deuses na casa de Mica. Agora nós vamos entrar na história de Mica, que tinha, ao contrário de Raquel, que os deuses não eram dela, eram do pai. Na casa de Mica é diferente. Ele tinha deuses na própria casa. Porque, meus amados, a questão de Raquel é lá na época do patriarcado, e na era aqui dos juízes, nós vemos o Mica. Era na época dos juízes.
Mas a distância entre a fidelidade e a idolatria em Israel era muito pequena. De repente a gente via pessoas, autoridades religiosas, homens de Deus, entrando pela idolatria. Quem diria que Davi, junto com Mical, fossem idólatras, pelo menos em um momento. A Bíblia diz que Saul estava querendo matar Davi e mandou cercar a casa dele. Mandou que até os filhos fossem cercar a casa de Davi à noite, para que fosse morto no outro dia. Mical soube disso e criou uma situação, pulou uma janela e foi lá, defendeu Davi, mandou ele embora, deu fuga a Davi e colocou uma estátua na cama de Davi, para enganar o pai ou quem fosse lá matar a Davi. Ora, de onde saiu essa estátua? A estátua também era um terafim, era um deus doméstico, era um deus pequeno. Estava na casa de Davi com Mical. Davi era o homem segundo o coração de Deus. E Mical era filha do rei Salomão. Aliás, do rei Saul. Era filha do rei Saul. Mas estava lá a estátua que na cama, para salvar a vida de Davi, foi exposta. E nós vemos ali um outro caso, já no tempo dos reis, de idolatria. Então, a Bíblia diz que o nome do Mica significa quem é como nosso Deus. Quem é como nosso Deus? Que nome lindo. Se Mica fizesse valer esse nome, seria uma bênção. Mas ele não fez valer. Mica, apesar da Bíblia não ser muito clara, ele tinha família. Ele tinha um filho que depois ele nomeou como sacerdote. Ele tinha a mãe, que era outra feiticeira. E a Bíblia só não fala da mulher dele. Mas, pelo relatório, ele tinha família. Então, a Bíblia diz que, naquela época, o povo, como eu terminei de dizer, o povo de Israel, por um triz, eles caíram na idolatria. A Bíblia diz que depois que Josué morreu, o povo caiu na idolatria. Aí Deus levantava um juiz. O juiz fazia alguma coisa. Quando ele morria, o povo caía na idolatria. De forma que era quase uma prática usual do povo de Israel na idolatria. Viviam corrompidos pela idolatria. E esse moço aqui, esse Mica, ele tinha na sua casa, a Bíblia diz, ídolos caseiros, deuses, terafins. Eram imagens feitas de vários materiais e que eles criam ser alguma coisa. Criam que valia alguma coisa. Era algo que eles tinham na vida para tirar o foco de Deus. E isso não era nenhuma novidade, porque isso foi ensinado por vários reis. Saul foi um que procurou, lá no final da vida, do reinado, procurou consultar uma feiticeira. Então não era fácil a vida idólatra do povo em Israel. Além do abandono à lei do Senhor, as famílias começaram a adotar esse sincretismo religioso dentro de suas próprias casas. Sincretismo significa uma religião misturada. Era um povo que vivia como povo de Deus, das tribos, era o povo da tribo de Israel. O Mica, que era da tribo de Efraim, era um efraimita, mas era também uma idólatra. Havia deixado a sua fé, os seus costumes, os costumes de Deus, o serviço a Deus, para servir a deuses, a terafins.
Então, a abominação de Mica. Mica havia construído em sua casa um santuário para pequenos deuses, ou seja, terafins. A Escritura diz, e tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um ídolo, e fez um éfode e terafins, e consagrou um de seus filhos para que ele fosse sacerdote. Ele tinha uma casa de deuses em casa, e agora ele faz um éfode, que era a roupa do sumo sacerdote, e dá o próprio filho para vestir. Quer dizer, era algo estarrecedor, porque era uma idolatria demoníaca que vinha do pai e a mãe dele. Agora, o Mica sendo pai, agora o filho também estava sendo ensinado, estava sendo enveredado pela idolatria. Quer dizer, o abandono a Deus. Então, o Mica era um sujeito assim. Ele era idólatra, mas era também ladrão. A Bíblia diz que a mãe, deu-se pela falta de 1.100 moedas de prata. E, sem saber quem era o ladrão, a mãe começou a deitar maldição. Amaldiçoar a pessoa que havia roubado essas moedas de prata. E o Mica ficou na dele ali, ficou calado. Mas a mãe foi diretamente a ele e reclamou de que esse dinheiro, essa dinheirama, 13 quilos do metal, haviam sumido de casa. Com medo das maldições, e não porque era honesto, o Mica avisou a mãe que ia devolver. Avisou a mãe que ia devolver, estava com ele havia furtado e que ele ia devolver. E a Bíblia diz que a mãe agradeceu. A mãe ainda diz, bendito o meu filho do Senhor. E e depois a mãe disse que aquele dinheiro já estava todo consagrado para o filho, para que ele usasse na idolatria. Mas a gente vê, lendo a palavra, que a mãe de Mica estava desconfiando dele. Ela disse que todas as 1.100 moedas estavam consagradas aos demônios em favor de Mica. Mas na verdade não era isso. Quando Mica devolveu as 1.100 moedas, ela só deu 200 moedas. Então ela estava armando, desconfiando que o filho não entregaria o dinheiro todo, e aí entregou. E não entregou nem ao Mica, entregou a um ourives para que ele fizesse uma estátua. Para que ele fizesse ali um terafim e ela desse não o dinheiro ao filho, mas desse a própria estátua. Então a Bíblia diz que, Provérbios capítulo 13, versículo 2, eu vou ler aqui com os irmãos. Olha o que diz a Bíblia em Provérbios 13, 11. A fazenda que procede da vaidade diminuirá. E em outra parte diz que maldito é aquele que acumula para si riqueza mal adquirida. Então, o Mica pensou nisso. Esse dinheiro aqui é da minha mãe, eu vou fazer uma média com ela. Mas o problema é que tudo continuou como estava, na idolatria. Glória a Deus. Mica tinha uma casa de deuses, como eu disse, e por conta própria, depois de ter seus terafins em casa, Mica resolveu também mandar fazer um éfode. Eu já falei. Depois aparece um levita que não tinha onde morar. O título dessa passagem é O Levita em Busca de Comodidade. Nessa época aqui, havia uma perseguição muito grande aos levitas. E os levitas estavam o povo não estava dando dízimo, os levitas não tinham herança, porque na própria divisão, Deus disse que os levitas não teriam herança, eles viveriam dos dízimos das outras tribos, eles não tinham herança. E nessa época, eles não estavam dando os dízimos para eles, eles perderam assim um pouco o tino e andavam
De forma que esse era um que não tinha onde morar. Ele andava procurando comodidade. E Mica o convida, então, sabendo que ele era de família sacerdotal, que os levitas, desde Arão e dos seus filhos, os levitas eram de família sacerdotal, porque nem todo levita era sacerdote, naturalmente, mas todo sacerdote era levita. O Mica, então, que era idólatra, que já tinha o próprio filho como sacerdote da própria casa, ele então aproveita que esse moço aqui, que não tinha onde morar, que não tinha, estava procurando comodidade, procurando um lugar onde assentar os pés, ele então convida esse levita para morar com ele e que seria o sacerdote da casa dele. Então, essa mistura de divindades falsas estava presente na casa de Mica. Todos, quando chegassem à sua casa, encontrariam o Deus que desejasse invocar. Infelizmente, um homem da tribo de Efraim, que era o Mica, que deveria honrar a Deus e seu povo, que libertou do Egito, agora se encontra comprometido com ídolos de uma religião pagã. E pior ainda, o levita, que era da descendência sacerdotal, agora ele vai servir como levita na casa de um feiticeiro, na casa de um idólatra. Louvado seja o Senhor. Diante de todos os fatos, nós devemos agora nos debruçar em nós, nas nossas famílias, como nós estamos hoje. Porque, meus amados, a idolatria é algo que entra assim de forma bem sutil. Um filho pode ser idolatrado pela mãe. Um emprego pode ser idolatrado pelo trabalhador, pelo detentor daquela vaga. O dinheiro, viagens, podem também ser idolatrados. E isso parece que não tem problema algum. Que mal existe em alguém se doar ao emprego? Que mal existe em alguém gostar de viagens? O problema é que, geralmente, quem gosta muito, quem está muito ligado ao emprego, ele se desliga da família, ele se desliga de Deus. O dinheiro, que a Bíblia diz que é também quem gosta do dinheiro, a pessoa que gosta do dinheiro, a pessoa avarenta, é também o idólatra, porque o avarento ele só vê dinheiro na frente. Ele não tem amigo, ele não tem família. O negócio dele, o que alegra ele é ver a fortuna crescer no banco. Como aquele moço lá do Novo Testamento. Tenho bens para viver o tempo todo. Agora eu vou dizer à minha alma: deita, come, folga, porque nunca vai se acabar. Esse é o pensamento, essa é a linha da pessoa que ama o dinheiro, da pessoa que é idólatra. E Jesus já disse que nós não podemos servir a dois senhores. Se eu amar mais o dinheiro do que a Deus, eu estou abandonando Deus, eu estou idolatrando, eu estou priorizando algo que não vai me levar para o céu. Pode me dar até alguma alegria aqui, mas o final é sem Deus. O povo de Israel, infelizmente, tinha tomado essa direção e hoje também, se nós não tomarmos cuidado, nós entraremos. Aliás, muita gente já está. Os ídolos domésticos dos tempos atuais. O apóstolo João enfrentou esses idólatras, ou esses ídolos, e ele escreve dizendo: filhos, guardai-vos dos ídolos. Os ídolos são matreiros, eles entram de uma forma quase que imperceptível. Eles vão crescendo. Eles chegam pequenos, muitas vezes a pessoa não identifica de onde eles vêm, mas eles vão crescendo no coração.
crescendo no coração. De repente, o coração que tinha Deus agora é expulso pelo ídolo. E tem muitas pessoas que assumem isso. Não, fulano é meu ídolo. O jogador fulano é meu ídolo. O ator da novela é meu ídolo. O artista lá do cinema de Hollywood é meu ídolo. O meu carro é meu ídolo. Eu ouvi de um amigo meu, uma vez, ele dizer que quando o carro dele dava um problema, ele sentia mais do que se esse problema fosse a mulher. Ele disse a mim. Já morreu ele. Mas ele disse isso a mim. Ele sentia mais um problema no carro do que uma doença na esposa. A idolatria sem limite. Para ele só tinha o dinheiro. Glória ao Senhor. Para uma pessoa não crente em Cristo, a vida cristã é irreal. Já que o que se vive no mundo, vive-se pelo que se vê e sente, e não pelo que a vida cristã exige. Ora, os ídolos são temporais e representam aquilo que é falso e vazio. Então, a grande marca do ídolo é a sua falsidade e a sua temporalidade. Isto é, você pode adorar os seus ídolos aqui a vida toda, mas quando você morrer, você não leva eles para lugar nenhum, porque eles não vão servir de coisa alguma, eles só serviram para atrasar a sua vida. São temporais. Ao passo que, se você amar a Deus sobre todas as coisas, você morre e vai com Ele. A Bíblia diz que aqueles que serviram a Deus, quando morrerem, subirão e ainda levarão as suas obras para serem galardoados. E falso porque são coisas que são daqui da terra. São coisas feitas de barro, de tecido, de ferro, de bronze. Então são falsos. Falsidade e temporalidade são as marcas inconfundíveis do ídolo. Identificando ídolos dentro dos lares. Um ídolo, a televisão. É pecado ter uma televisão em casa? De jeito nenhum. Mas é pecado criar ídolo nela. Tem pessoas que já sabem, crente, por exemplo, não sabe que hora que começa o culto, nem que hora que termina. Não sabe que hora que começa a escola bíblica, nem a hora que termina. Não sabe qual o dia da Santa Ceia. Não sabe o dia do culto das crianças. Mas sabe tudo que é horário de novelas e programa da televisão. Hoje, meus amados irmãos, o que tem de pessoas aí buscando nas redes sociais crescer, às vezes mentir, inventar história, para ter visualização, para ter likes. Tudo isso são ídolos, porque são falsos e são temporais também. Precisamos reagir contra os inimigos da família. Os ídolos. Os ídolos não podem ter lugar no nosso coração. Nosso coração tem que estar fechado para a idolatria. Jesus é o nosso Deus. É Ele que tem que preencher o nosso coração. Quando nós deixarmos que Ele preencha o nosso coração, o ídolo não terá lugar. O ídolo não terá lugar. Li um livro que diz, até o título é esse, até que nada mais importe. Nós devemos viver uma vida de forma que nada importa além de Deus. Primeiro Deus, depois as coisas daqui. Mas se nós invertermos essa lógica, daqui a umas horas nós somos idólatras, Deus já está longe e nós estamos agora como Mica, fazendo casa de deuses, ou como Raquel, que furta os deuses até dos pais, ou como Mical, que tinha ali um deusinho em casa, uma estátua, e agora para salvar o marido, porque quem salva mesmo é Deus, ela dá fuga ao marido e coloca a estátua na cama como se fosse o marido, como se fosse Davi.
Então, meus amados irmãos, que o Senhor limpe os nossos corações. Aliás, quem limpa somos nós mesmos. Nós é que temos que buscar essa limpeza. Deus vai fazer com que ela aconteça. Mas a busca é minha. De deixar os ídolos, todos os ídolos, aquele que não acrescenta nada à minha fé. Ídolo. Dinheiro todo mundo gosta, mas nós não podemos idolatrá-lo a ponto de querermos adquiri-lo de forma errada. Não, ganhar dinheiro é uma bênção. Mas os idólatras do dinheiro, os avarentos, eles, para ter o dinheiro, ele busca tê-lo de forma errada, equivocada, enganadora. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde. E até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá.